amigos, boa tarde a todos os ouvintes. Quem está falando aqui é o Pablo Cordeiro. É um prazer mais uma vez estarmos com vocês no programa Psicopapo. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Pablo. Boa tarde, meus amigos aqui da rádio Show do Figueiredo. Nossos amigos que estão acompanhando a gente direto pela página no Facebook também, Psicopapo. É um grande prazer e uma honra estar aqui dividindo um pouco dessa conversa legal com vocês. Legal, Thiago. Olha, o programa ele está se desenhando, né? E a gente está organizando cada vez mais uma pauta, uma dinâmica para ficar bem apresentável aos nossos ouvintes. E em todos os programas nós vamos sempre iniciar com a apresentação de um tema em forma sentencial, ou seja, por meio de uma frase. Então, Thiago, eu vou perguntar para você a frase do dia para desenvolver a personalidade. Maravilha. Qual que é a frase do dia para desenvolver a personalidade? Gente, todo mundo fica triste, né? Ficar triste é uma condição inerente ao ser humano. Agora eu pergunto para vocês, e pergunto para você, Pablo. Sim. É possível ficar triste com qualidade? Esta é a frase do dia. Para desenvolver a personalidade, é possível ficar triste com qualidade? Que ótima pergunta. Sem dúvida nenhuma vai ser um bom bate-papo aqui. Tiago, você disse que tristeza é algo inerente ao ser humano. Então, isto já seria a resposta para a pergunta ou parcialmente a resposta? Eu acho que parcialmente, viu, Pablo? Lembrando os nossos amigos, se quiserem deixar comentários ali no Facebook, tanto no Psicopapo quanto na página da Rádio Show do Figueiredo, fiquem à vontade. Os comentários serão lidos com muito carinho e respondidos prontamente também. Então, Pablo, eu acredito que a tristeza, que nem eu estava falando agora há pouco, ela é inerente ao ser humano, né? A gente fica triste em diversos momentos do dia, por várias situações, mas eu acho que dá pra gente ficar triste de uma maneira mais assertiva. Tanto que é uma frase bem sugestiva para a reflexão, porque ficar triste com qualidade, como assim, né? Até porque geralmente nós, no dia a dia, fazemos várias coisas para ser feliz, várias coisas para que a gente tenha contentamento diário com as pessoas que a gente gosta, com a nossa família, com os nossos amigos. Então, ficar triste com qualidade me parece uma coisa bem estranha. Mas, realmente, a assertividade em relação aos sentimentos, em relação aos acontecimentos diários, pode nos ajudar bastante a compreender o que seria ficar triste com qualidade. Pois é, e para você ficar triste com qualidade, é uma característica da sua personalidade. Ou seja, é um dos recursos que você tem que desenvolver na sua personalidade para você conseguir ficar triste com qualidade. Às vezes as pessoas falam assim para mim, nossa, mas a minha vontade era não ser triste nunca. Você já parou para pensar que isso é impossível? Porque para você ficar triste, em algum momento você já esteve feliz? Então assim, né, eu não sou psicanalista, eu sigo pela linha cognitiva comportamental, mas eu admiro muito o Freud, né? Aquela coisa que ele fala, nada mais infeliz do que um dia feliz seguido de outro feliz, não é? E o interessante de pensar então sobre a tristeza é de que, como você falou, é algo inerente e é também um termômetro. Isso é interessante a gente pensar. A tristeza, ela nos aponta que alguma coisa nós precisaríamos corrigir, melhorar para nos devolver a tranquilidade, a alegria, a satisfação que a gente deveria ter. Então imaginemos. Nós tivemos um dia maravilhoso, ou um final de semana maravilhoso, né? Hoje é segunda-feira, um final de semana maravilhoso, um sábado, domingo, já começando na sexta, né? Na sexta-feira, sábado, domingo, e de repente chega na segunda-feira, ou numa terça, qualquer dia da semana, ou até mesmo, né? Algum dia do final de semana, e vem aquela tristeza. A dica é importante buscar identificar da onde vem a tristeza. Porque geralmente quando ela vem, a gente tem uma compreensão mais ou menos assim, nossa, eu tô triste, eu não sei porquê. A gente tem uma compreensão e uma falácia em relação a isso. Eu estou triste, mas eu não sei de onde vem essa tristeza. Eu estou mal, mas eu não sei o que está acontecendo. Eu estava bem. Na verdade, a gente, quando faz uma avaliação, um exame das situações que a gente viveu anteriormente, a gente consegue se identificar quais são os motivos. Isso aí que você falou, Pablo, me remete muito a pessoas que falam assim, nossa, eu estava numa reunião, me subiu um nó aqui na garganta, tive que correr para o banheiro chorar. É quase como se fosse aquela pessoa que passou mal e teve que ir pro banheiro, de repente, para vomitar, né? É como se fosse uma coisa que você precisa tirar do seu corpo. Mas o que o Pablo falou tem uma grande realidade, né? Na terapia cognitiva comportamental, a gente costuma pensar que quando a pessoa ela tem um sentimento aflorado dessa maneira,
é porque com certeza ela teve um tipo de um pensamento que veio na mente dela naquela hora, como por exemplo, não adianta ficar aqui nessa reunião, nada do que eu falar vai ser útil. E a pessoa acaba absorvendo isso como uma verdade absoluta e o sentimento dela é influenciado diretamente por essa maneira distorcida que ela interpreta uma realidade. Então é importante você, meu amigo, pensar que os seus pensamentos, é verdade, pensar sobre o pensar. Isso em psicoterapia a gente chama de metacognição, pensar sobre o pensamento. Então se você parar para pensar sobre o que pensamento fez você ficar assim, é possível que você chegue a alguma conclusão e interprete que a tristeza não vem do nada. Nada vem do nada, veio de algum lugar. E isso é tão importante que pensar sobre o pensar, né? Ou seja, pensar sobre o pensar remete também à lógica de que a gente precisa refletir sobre a vida que se vive, sobre a subjetivação diária. Eu estou, então, como a gente comentava, vivendo alguma situação e de repente vem aquele sentimento de tristeza. É preciso parar e pensar, da onde é que vem isso? O que aconteceu comigo? Num primeiro momento pode parecer muito estranho pensar assim, ou até difícil. Até porque, na medida em que eu vou tentando identificar, parece que a tristeza pode, num primeiro momento, até aumentar. Por quê? Porque a gente vai, então, cada vez mais entrar em contato com o conteúdo que gerou aquela tristeza. Mas é um comportamento, é uma atitude bem madura, porque não é fugindo das situações ou fingindo que ela não existe que a gente resolve problemas, e nesse caso a tristeza. Você sabe o que me veio na cabeça agora, Pablo? Hoje em dia parece que as pessoas elas têm vergonha de falar que elas ficaram tristes, né? É verdade. Porque você vê o Facebook hoje, você abre o Facebook de qualquer pessoa, todo mundo faz as melhores viagens, todo mundo é super amigo, todo mundo tem a melhor família, todo mundo tem dinheiro. Então assim, se você olha aquilo e compara com a sua vida, você fala, meu Deus do céu, eu tô perdendo tempo, tá todo mundo aproveitando a vida e eu não. E na verdade não é bem isso, né, gente? Então a gente só, as pessoas, inclusive nós mesmos, a gente só mostra aquela parte que vale a pena mostrar, né? Ninguém vai sair compartilhando das suas derrotas, das coisas que estão acontecendo de ruim. Então se a gente se basear pelo senso comum e se basear até pelas outras pessoas, a gente vai promover cada vez mais a tristeza e vai sempre pensar que a gente está desadaptado ao mundo. E nesse caso, então, vale muito a reflexão de que, quando você estiver triste, busque não se desequilibrar com a sua tristeza. É engraçado dizer isso, né? Mas busque não se desequilibrar com a tristeza. O que a gente quer dizer com isso? Tente encarar este momento de mal-estar emocional como um período até esperado. É esperado. Ficar triste é algo esperado. Porque, como a gente falou, é um termômetro e tudo mais, mas é inerente a nós. Então, acho que um dos erros que nós mais cometemos em relação à tristeza é porque a gente não a espera. Claro que eu não estou dizendo que a gente tem que viver de uma maneira de evitar a tristeza o tempo todo, ou esperar e ficar numa posição assim como refém de uma situação que está para acontecer. Não, não é isso. Esperar a tristeza significa, eu preciso entender que é algo que faz parte da minha subjetividade. É algo que faz parte da minha essência como pessoa. Por quê? E aí existe um fato importantíssimo, Tiago. A tristeza não tem a ver apenas com aspectos vividos por você, mas também por aspectos vividos pelo contexto. Ou seja, você chega num lugar e lá você é maltratado. Você não é bem recepcionado. O que não acontece aqui na rádio, né? A gente é super recepcionado, aqui é totalmente o contrário. Mas se você chega num lugar e não é bem recepcionado, ou alguém não olha nos seus olhos, não te respeita, qualquer tipo de coisa, uma coisa simples, mas que pode já afetar o nosso humor. Claro que, inclusive, tem várias coisas por trás aí, às vezes é uma vulnerabilidade pessoal. Mas o interessante é, o que então fazer diante dessa situação? Não se desequilibrar. Imagina então que existem contextos como esse, em que as pessoas às vezes não vão te tratar bem, ou alguma coisa não vai estar indo bem na tua vida, e aí você tem que lembrar. E lembrar inclusive do que nós estamos falando aqui. Existe uma situação que acontece, que é contextual, que é também pessoal, e que eu preciso prever e esperar. Porque aí já vai estar meio caminho andado. A metade dos problemas que a gente não consegue encarar ocorrem porque nós não o consideramos como uma situação a ser encarada. Ou seja, a gente apenas ignora.
Não é verdade, Thiago? Sim, é verdade. Tem algumas pessoas, inclusive, que elas têm de uma maneira meio inata, uma meta de ser sempre feliz, né? Nunca ser triste. Então, se você tem sempre como uma meta sempre feliz, quando vier a tristeza, você vai ser pego de calça curta. E aí você não vai saber o que fazer. Então, é importante, eu acredito que a pessoa desenvolver isso que o Pablo falou, essa capacidade de ser até um pouco... Isso tem um nome em psicologia. Como é que é o nome disso? Resiliência? Resiliência. A pessoa Perfeito. tem que gerar um pouco de resiliência. Resiliência é a capacidade que cada pessoa tem de conseguir passar por uma adversidade voltando ao seu estágio inicial antes de acontecer essa questão conflitiva. Então, assim, gente, colocar uma meta de sempre ser feliz é uma condição um pouco arriscada. Lembrando que o que a gente está dizendo aqui é de uma maneira, também, claro, generalizando, porque estamos falando com muitas pessoas, mas para você desenvolver isso individualmente, o processo psicoterápico é o mais indicado, né? Então, assim, o autoconhecimento, ele te auxilia a você perceber as suas potencialidades, para você perceber as suas dificuldades, as suas debilidades, as suas vulnerabilidades, né? Porque a gente tem que ir diretamente no ponto de até onde você pode, né? Se a gente, por exemplo, se você pode 10 e a gente está te cobrando 15, fica complicado. Então, o que a gente tem que fazer é adaptar aquilo que você, até onde você pode ir. E num processo de psicoterapia a gente costuma fazer isso. É uma das grandes bases. E uma coisa importante de se dizer é que a tristeza também faz parte do rol de sintomas que muitas pessoas acabam tendo em função de uma problemática maior. Então, até o momento nós estávamos falando de uma tristeza mais corriqueira, de acontecimentos. Isso. Mas é importante também ficar atento à tristeza que a gente podia chamar de patológica, né, Thiago? Que vem em função também de doenças, como a depressão, ou a ansiedade generalizada. Exatamente. Isso é uma coisa que talvez a gente vá até levar mais tempo, a gente possa falar sobre isso num outro programa. Sim. Mas só para deixar aí o pessoal não ficar na curiosidade, por que às vezes uma pessoa está triste e outra pessoa está depressiva? Então, assim, tem uma grande diferença entre estar triste e estar depressivo. A depressão, ela é uma tristeza que não passa, é uma tristeza que principalmente causa prejuízos. O que faz a gente bater um diagnóstico que a pessoa tem depressão é o nível de prejuízo que aquele sentimento e aquela mudança de humor impactou na vida do indivíduo. Então, se você está triste, mas você está triste, você fica triste hoje, daqui a pouquinho você já está bem, você já está legal, já está indo tomar um café, já está fazendo suas atividades normalmente, é uma tristeza passageira. Mas se isso perdura, se isso continua, você fica desmotivado, que é chamada anedonia, se você vai perdendo a vontade de fazer as coisas, perde interesse sexual, perde interesse de estar junto com amigos, coisas que antes faziam bem para você, aí vale a pena você consultar um profissional, dar uma olhada mais apurada nisso. Né? A tristeza, ela pode virar uma depressão, Pablo? Pode ou não? Pode. Inclusive, Thiago, eu me lembrei de uma pergunta que nós temos em nosso processo de psicoterapia, onde a gente faz uma anamnese, que é a avaliação, né, histórica também da vida da pessoa. A gente tem uma pergunta mais ou menos assim: você já se sentiu triste de uma maneira muito profunda, imaginando ou tendo a sensação de que aquela tristeza não passaria? As pessoas respondem: sim, já tive e tal, mas passou, já tive isso. Mas a gente percebe que quando alguém tem uma tristeza um pouco mais patológica, e essa já é uma dica muito importante para quem está nos ouvindo. Quando a pessoa tem uma tristeza um pouco mais patológica, nesse sentido que você estava explicando, Thiago, ela responde mais ou menos assim: sim, eu já tive isso, né? E aí quando a gente pergunta com qual frequência? Quase sempre. Quase todo dia. Semanalmente. E aí a diferença. Ter aquela tristeza que nós falávamos no início é uma tristeza que, bem organizada, conduzida de uma maneira assertiva, como você falou, Thiago, no início, a gente vai conseguir conduzir muito bem, vai conseguir viver bem. Se essa tristeza, por mais que ela passe, ela volta diariamente, de 2 em 2 dias, semanalmente, olha, é preciso ter cuidado para se avaliar se já não é uma tristeza danosa, igual a essa que o Thiago estava comentando. É verdade, Pablo. E assim, eu acho importante você... A gente estava conversando sobre isso aqui nos bastidores. Sim. Por exemplo, e a gente estava, eu e o Pablo conversando, né? Você acha que é possível evitar a tristeza?
E a gente chegou numa conclusão de que não, né? A gente tem várias conversas filosóficas de psicologia, de amizade, somos grandes amigos também. É possível evitar a tristeza? E isso é uma pergunta tão comum que várias pessoas já me procuraram perguntando isso, né? E aí, o que você acha, Paulo? Fala um pouco do que a gente estava conversando. É possível evitar a tristeza? Não, né? Não tem como. A gente já deu a resposta em todas essas nossas falas aqui. É impossível você evitar a tristeza. E é por isso que nós escolhemos como frase para desenvolver a personalidade: é possível ficar triste com qualidade? É uma pergunta em que a gente já está, de certa maneira, afirmando de que a tristeza é algo que vai acontecer. E o que a gente, então, está pretendendo com o programa de hoje é mostrar que é possível ficar triste com uma certa qualidade. Claro que não é possível. Eu gosto muito de uma expressão, e essa semana eu falava isso com um paciente, né? Que a vida é um contrato de risco. Né? Nossa, mas é pesado, né? Não é pesado. Um contrato é uma coisa que a gente firma para realizar, para fazer, para concretizar. E o risco está inerente a qualquer tipo de contrato. Qualquer tipo de contrato, por mais seguro que ele seja. A vida, então, é um contrato de risco, por quê? Porque, por mais felicidades que possamos ter, está previsto que vai haver situações de risco que pode causar em minha vida um dano muito grande, né? Que é aquele conceito de resiliência, né? A resiliência é uma habilidade que a gente acaba tendo em relação aos riscos, às vulnerabilidades envolvidas e aos danos sofridos. Então, o que é resiliência? É a capacidade de avaliar bem os riscos, é a capacidade de absorver bem os danos que ocorrem com a gente, de tal maneira que a gente consiga, então, trabalhar com este dano de uma maneira resiliente, com flexibilidade. Então, risco é a capacidade que a gente tem de avaliar a situação que pode ser perigosa e depois avaliar ou viver de uma maneira com muita qualidade o dano que a gente pode sofrer. O dano qual seria? Aquela tristeza mesmo. Ou seja, quando vier aquela tristeza, eu saber lidar com ela a tal ponto que eu diminua a incapacidade de lidar com isso, portanto, ter com isso a resiliência. Né? Nossa, eu adorei esse termo que você falou de contrato de risco, né? E é uma grande realidade, que se a gente parar para pensar de que se as pessoas elas estão vivendo a vida querendo uma garantia absoluta de que nada vai dar errado, de que ela nunca vai ser triste, a gente está sempre potencializando e gerando seres humanos frágeis, né? Sim. Então, assim, a gente tem que sempre lembrar que você tem que ficar triste. Agora, para você ficar triste, para você ter uma tristeza, se você for ficar triste de uma maneira saudável, que é a proposta hoje do Psicopapo, está muito ligado ao contexto. Então, que contexto? Então, se você, por exemplo, recebe uma negativa de alguma pessoa, de um negócio, de alguma coisa do tipo, se você tem um pensamento de que, nossa, não adianta, todo mundo me odeia, eu sou o cocô do cavalo do bandido, não adianta. Como é que é? Eu sou o cocô do cavalo do bandido. Então não adianta. Gostou dessa expressão? Nossos bonita, né? Aqui no bastidor estão rindo da gente aqui. Como é que você vai ficar se você tiver esse pensamento que você não é nada, que você não é bom o suficiente? Você vai ficar triste. Sim. E possivelmente você pode até ficar deprimido. Sim. Agora, se você conseguir um pensamento mais adaptado com a realidade, bom, não deu certo esse negócio, mas eu pelo menos aprendi maneiras diferentes de como não fazer, melhorar minha proposta. Eu percebo também que eu sou um bom, sei lá, um bom empresário, um bom amigo, um bom marido, um bom pai. Enfim, a pessoa tem a percepção de que ao entorno dela tem várias qualidades e várias potencialidades que ela pode desenvolver, e não é uma negativa que vai dizer no contexto inteiro de como que ela é. Não é? Então, assim, você conseguir ter essa possibilidade de entristecer com qualidade, não é que você vai evitar a tristeza, você vai ficar triste, mas você tem uma escolha. Ou você vai ficar triste em detrimento de coisas que fogem à sua percepção, são percepções desadaptadas com a realidade, ou então você pode ficar triste por uma situação específica. Poxa, que pena, o negócio não deu certo, mas paciência, bola pra frente, que atrás vem gente, vou fazer diferente agora.
Então isso a gente chama em TCC é terapia cognitiva comportamental, isso a gente chama em TCC de flexibilização de pensamento. Então você pega um pensamento enrijecido e ele acaba sendo flexibilizado. Na psicoterapia isso é feito com bastante rotina, né? Porque os pacientes, as pessoas sempre trazem pensamentos desadaptados. Mas é importante para você perceber aí que talvez você esteja tendo alguns desses pensamentos, para você avaliar se isso te incomoda muito, se isso impacta na sua saúde mental, impacta nas suas relações e na forma como você interpreta as condições que o ambiente está te trazendo. Então talvez seja importante você avaliar aí a necessidade de procurar uma ajuda especializada. Isso vai de cada um, claro. E eu me lembrei de uma situação, Thiago, bem interessante, né? A gente está aqui em São Paulo e a gente sabe como é que é o trânsito em São Paulo, né? É uma loucura terrível e tem várias observações a respeito de como está sendo conduzido isso aqui na cidade. E não só aqui, né, em São Paulo, mas em todas as capitais e outras cidades do Brasil. E aí, quando a gente pega um trânsito, a gente fica bem nervoso. Ou, depois de um certo tempo, a gente aprende a desenvolver uma certa tolerância. E é aí que eu queria chegar. Quando a gente está no trânsito, a gente vê que a coisa não vai andar. A gente está de carro, ou de ônibus, ou um táxi, enfim. Aí a gente está lá e aí a gente percebe que isso aqui não vai andar. E onde a gente tem que ir é longe. É longe, então eu não vou sair andando aqui porque não vou chegar. Então não adianta, eu tenho que esperar. E aí a gente começa a criar alternativas para que a gente possa esperar de uma maneira um pouco mais agradável. É verdade. Eu vou colocar uma música, né? Se eu não estiver dirigindo, eu vou pegar um livro e vou ler. Eu vou olhar no celular e vou inclusive avisar para a pessoa que está me esperando: "Ó, vou me atrasar porque está no trânsito". Num primeiro momento, talvez a gente pode até se irritar. Mas se a gente não aprender a conviver e a desenvolver tolerância em situações como estas, nós estamos perdidos. Porque a gente vai fazer com que aquela situação se torne mais gritante, mais absurda para nós. Então, criar esta tolerância é criar aquela flexibilidade que o Thiago estava comentando. Então veja só, quando você estiver triste, aprenda a viver e a conviver com tolerância em relação a esse sentimento. Mais ou menos assim: bom, estou triste. E com todas as informações que hoje nós passamos aqui, bom, eu sei que é algo que faz parte do ser humano, como eu ouvi lá no programa Psicopapo. Bom, como é que eu posso fazer para aliviar um pouco essa tristeza? Porque às vezes tem pessoas que não fazem nada. Eu vou ficar aqui deitado e chorando. Não, ela não cria uma certa tolerância. E criar tolerância nesse caso é tentar ir criando alternativas. Mesmo que neste momento você ainda não procurou um profissional, e quando você procurar você vai ser muito mais direcionado para fazer isso com qualidade, você tem que ir criando uma certa tolerância. Esta tolerância vai fazendo com que você crie certa flexibilidade mental. O que essa flexibilidade mental vai fazer com você? Bom, existe um trânsito e eu não posso fazer muita coisa por ele nesse momento. Eu não posso fazer quase nada. Então, eu vou abstrair. É um tipo de mecanismo que a gente tem que aprender a desenvolver. É por isso que a gente sempre trabalha com essa vertente de desenvolver aspectos da personalidade. Exatamente. Esse seu exemplo do trânsito, Pablo, é um exemplo formidável de como a gente consegue desenvolver tolerância, resiliência, porque algumas vertentes não há o que fazer para mudar, né? Você não tem como mudar algumas coisas que são alheias à sua vontade. O trânsito é uma delas. Não só no Brasil, não só em São Paulo, mas é um dos problemas quase todo mundo. Claro, alguns lugares resolvem de uma maneira mais legal do que aqui. Mais assertiva, né? É verdade. Nosso tempo está terminando aí. Só para fechar com vocês, esse é o programa Psicopapo. Ele acontece toda segunda-feira às 13 horas. Eu sou o Thiago Caltabiano, sou psicólogo, meu CRP é 106453. E o meu amigo Pablo Cordeiro. Quer que eu falo meu CRP? Tem que falar, né? É 116598. Você pegou surpresa, rapaz, de número assim, mas é isso mesmo. Nossa página é desenvolvendopersonalidade.com.br. E para terminar, vamos deixar a nossa frase que a gente mais gosta aí. Um forte obrigado a todos vocês. Então, meus amigos, não se esqueça, o seu desenvolvimento é o seu maior recurso. Muito bem, um abraço a todos. Um abraço, obrigado.